Voltando, voltando, oba, oi gente, de novo, esperando o nosso amigo Jaime. Será que ele tá aqui? Vamos ver. Ó, vou lá, vamos buscar o Jaime. Convidar. Não tá indo. Aqui, isso. Convidei. Convidei você. Agora é só você entrar. Ah! Nossa! Peraí, tá invertida a minha câmera aqui, não é isso? Isso! Ah, então deixa eu inverter aqui. E o professor Jaime está chegando, gente. Vai chamando todo mundo aí, que ele tem muita coisa para falar. É muita coisa mesmo. Hoje, a Isabel teve um problema, ela vai ver se ela consegue aparecer. Tá dando Tá para ok. ver seu Então, mas... computador, Jaime. Então, Agora pronto, pronto, pronto. Ah, a gente apanha a gente apanha demais com isso, mas aprende. bom, você me desculpe, mas é que além dos afazeres normais, profissionais, Uhum. eu estou com obra aqui em casa e isso está me tirando do sério, sabe? E aí corre atrás das pessoas, enfim, quem já viveu isso sabe o quanto que a gente fica meio atordoado. Então, de fato, mas vamos lá, que prazer Tem estar aqui com você anos, para esse tem nosso 3 anos almoço. que eu quero matar um pedreiro. 3 anos. E você quer fazer o quê? Contratar? Matar um pedreiro. Não, não faça isso, não. Faz parte da vida isso daí. Mas, Jaime, é uma honra ter você aqui no nosso almoço com aprendizagem, né? A gente está sendo muito elogiado por a gente estar fazendo esse trabalho de estar aí no Brasil todo, levando o que a gente tem de melhor. Isso está sendo muito legal, né? E o Sim, Jaime, gente, claro. é uma bênção. Ele é uma bênção, porque ele é aquela pessoa que ele flui, e ele conversa de uma forma que as pessoas entendem e sabem o que ele quer dizer. Então, isso é muito lindo. Eu amo, amo mesmo esse meu amigo. E hoje ele vai Angela, se alguém falar. não entendeu Gente, se sabe fazer nada, também. é melhor não falar, né? Tem uma regra que diz assim: quando a gente precisa falar muito para explicar alguma coisa, é melhor começar de novo. Isso mesmo. Você falou É tudo. que ficou tudo enrolado. Mas vamos lá, vamos lá. Tô Não, brincando. eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Além de todos já te conhecerem, mas falar da sua trajetória, porque você que começou com a fone educacional, você esteve e está com a psicopedagogia, você está sempre envolvido na educação. Então, isso é muito importante. Bom, na verdade, eu me formei em fonoaudiologia. A Uhum. fonoaudiologia é uma área muito aberta, ela lida com várias questões do desenvolvimento, da aprendizagem, da saúde, é voz, é audição, é a linguagem em si, é a fala, são mecanismos de deglutição, enfim, a atuação do fonoaudiólogo é muito ampla. Uhum. Mas desde que eu me formei, já teve áreas de maior atenção da minha parte. Já durante a faculdade, eu fiz estágio enquanto eu estudava, eu fiz estágio numa instituição
que lidava com crianças com autismo, deficiência intelectual, tinha a parte de ambulatório. Então, desde muito jovem, nos meus estudos, já comecei a entrar em contato com crianças cuja dificuldade maior era a aprendizagem. Né? Era realmente aprender a ler e escrever, desenvolver linguagem. E depois, quando eu me formei, esse foi o caminho que eu fui me aprofundando na área da linguagem infantil e na área dos problemas de leitura, de escrita. E aí fui, né, aprofundando e levando para a fonoaudiologia essa questão, me aproximando do psicopedagogo, que eu vi como um interlocutor muito rico, muito interessante, muito dinâmico, e às vezes até como a fonoaudiologia, hoje menos, mas já teve até uma certa resistência, assim, engraçado, né? Em relação à aprendizagem, a ler e escrever, achando que isso é coisa de professor, psicopedagogo. Eu nunca pensei dessa forma, tá? Porque, inclusive, na nossa profissão está lá, eu especialista em linguagem oral e escrita, né? Então, é uma distorção, toda profissão tem suas distorções. E então eu sempre dialoguei com muita tranquilidade e com muita paixão, digamos, com a psicopedagogia, que me ensinou também uma visão mais holística, talvez, mais educacional, né, pela própria tradição da formação dos psicopedagogos. Eu sempre me identifiquei muito. E essas questões, na realidade, eu tive um pouco de vida acadêmica formal, né? Dei aula na PUC, dei aula na Santa Casa, e passei uma boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida, dirigindo o Cefac, sendo professor, organizando cursos, e com trabalho diretamente com as crianças. Né? Já tive um trabalho clínico bastante intenso. Hoje, quando eu trabalho com crianças, é muito mais no nível da pesquisa, desenvolver metodologias ou aplicar uma metodologia para ver se ela está funcionando, não está funcionando, ajustes que são necessários, ou, enfim, responder a uma demanda já nesse nível de elaboração de métodos. Né? Então, eu tenho aí um método para alfabetizar, que se chama As Letras Falam, tem um método para ortografia, que se chama Descomplicando a Escrita, e quem sabe ainda consigo desenvolver mais alguma coisa. Tem todo um material também para estimulação de linguagem, funções neurocognitivas e materiais que a gente busca, na realidade, trazer daquilo que a gente aprende nas ciências, né, daquilo que é as ciências cognitivas da leitura, a psicolinguística, o que eles nos ensinam. Muito bem. Uma coisa é o que a teoria nos ensina, outra coisa é como trazer isso para um dia a dia do professor, para o dia a dia do psicopedagogo, do fonoaudiólogo. Esse é um papel que eu assumi muito durante a minha carreira, né? Nem fui um pesquisador típico, nem tampouco um clínico típico. Eu acho que eu fiquei aí fazendo o meio de campo entre essas duas situações. E hoje continua envolvido, né? Tenho aí um trabalho de pós-doutorado de alfabetizar crianças. O trabalho foi feito ano passado, Angela, numa escola próxima de São Paulo, no município próximo de São Paulo, e eu trabalhei com 2 classes de alfabetização, e nós conseguimos, apesar de todos os pesares e todas as dificuldades, praticamente a grande maioria das crianças está no nível alfabético ou silábico alfabético. Só não chegou nesse ponto quem não foi nunca na escola, porque tem umas crianças que apareceram na escola em novembro, e as aulas terminaram na primeira semana de dezembro, então não tem como você fazer alguma coisa. Mas as demais crianças, olha, faltaram muito, teve revezamento, teve suspensão de aula, teve mesmo assim. E o que é importante, que eu defendo com unhas e dentes agora, e já defendia e mais ainda agora, na medida que a gente vê como as coisas acontecem, é a utilização de métodos estruturados, sistemáticos, pensados, que tem um passo a passo, que determina objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, que você entra numa sessão, numa sala de aula, que você sabe definindo o que você vai tentar desenvolver de competência e conhecimento naquele dia, por que está fazendo isso. Isso é importante, Angela, porque muitas vezes a gente vê como uma somatória de exercícios. Eu vou trabalhar não sei o que, então eu vou procurar na internet um monte de exercício. Pode ser que funcione, mas pode ser que a gente esteja
fora de contexto. Eu posso estar dando um exercício que a criança não tem condição de entender, de compreender naquele momento, posso estar dando uma atividade que está abaixo do que ela é capaz de responder. Então eu tenho que ter um planejamento. Para que a biologia nos deu uma chamada função executiva que a gente tanto fala nela e nem sempre usa? Aí eu pergunto. Para enfeite? Para ficar no papel, para a gente apresentar em aula? Não, nós temos que usar. Não é só com o paciente, é com a gente também. Temos que botar a nossa função executiva e sermos grandes planejadores. Metodologia faz parte de qualquer procedimento cognitivo, de organizar passo a passo, de verificar se estamos ou não no bom caminho. Então, essas são algumas coisas que têm me distraído hoje em dia. Então, aí desenvolvendo um aplicativo. Desenvolver aplicativo é muito difícil, é caro, é difícil, é demorado. Esse aplicativo já devia estar pronto, mas até agora ele está caro e demorado. Pronto ainda não. Mas sai esse ano ainda? Sai. Bom, eu espero que sim, né? Tomara, estou aqui na expectativa. Então, estamos nos finalmente, mas os finalmente você sabe que voltando a falar em obra, os finalmente de obra às vezes são piores do que toda a construção, né? Totalmente. E isso é sério quando você traz da sua necessidade de querer mudar essa realidade. Porque a pandemia ela veio aflorar a dificuldade que já acontecia. Né? Claro. E aí, quando você traz essa sua metodologia, que não é uma só não, viu, gente? São várias. Olha lá para vocês verem lá no Cefac, tem vários materiais do professor Jaime, que já trabalhava isso bem antes da pandemia. A pandemia foi formalizar a dificuldade que já havia acontecido. E aí, quando você traz que com muita propriedade as letras falam, você motiva uma área conativa da criança, assim, tem vida, tem família, né? As letras, elas têm família, elas têm sons, elas sabem falar entre si, elas juntando, acontece alguma coisa diferenciada, e nós sabemos que precisa emocionar essas crianças, né? Não no sentido de muita gente fazendo palhaçada, mas emocioná-las para entender que tudo tem um contexto. E é isso que eu acho lindo no seu material. Ângela, tem a professora Beth, ela perguntou aqui, não é, mas a pergunta que ela fez foi em relação se o ensino deve ser explícito. Beth, todo e qualquer ensino deve ser explícito. Nós temos uma série de condições de aprendizagens que são implícitas. No nosso dia a dia, e a criança também, a gente aprende tanta coisa que a gente nem se deu conta que aprendeu, mas tanta coisa, que você passou no nível do não consciente, da não tomada de consciência. Quando a gente formaliza uma situação de ensino, nós formalizamos, e a escola é uma situação formal de ensino, ou uma terapia também é uma situação formal de ensino, porque tem um objetivo, tem alguém que domina aquele conhecimento mais do que o outro, que vai tentar promover esse conhecimento no outro. O conhecimento tem que ser muito explícito. Ser explícito não significa ficar falando coisas para as crianças repetirem, não é isso. Isso é uma forma de ensinar totalmente inadequada. Ser explícito significa você colocar um objetivo com a criança a respeito do que você quer trabalhar naquele momento, qual vai ser o tema da sua conversa com ela, o que vai rolar ali naquela situação. Isso é contextualizar. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou um grande defensor das abordagens fônicas e sou um grande defensor do papel da sílaba. A gente desvaloriza a sílaba, mas ela é o filé mignon dessa história toda. Por que ela é um elemento tão importante que deve ser ensinado explicitamente para a criança?
porque ela é a unidade natural de pronúncia. Quando nós falamos uma palavra, essa palavra é composta por fonemas, que são as menores unidades da fala. Mas os fonemas não são produzidos isoladamente. Eu não falo k, a, v, a, o. Eu falo k, vá, ou eu falo rápido. Então fica cavalo. É assim que o cérebro da gente organiza os sons, Angela, é verdade. Pega os fonemas e gruda em sílaba. Então, uma criança que está aprendendo a escrever, ela vai partir da fala, que um sistema alfabético requer isso, e quando a criança não usa essa estratégia, ela não vai para frente, a gente vê que ela não vai para frente. Quando a gente vai ensinar a criança numa escrita alfabética, uma das tarefas importantíssimas é ensiná-la a dividir uma palavra em sílabas, contar quantas sílabas tem, compreender que tem palavras compridas, tem palavras mais curtas, tem uma sílaba, tem duas sílabas, tem três sílabas, tem 10 sílabas, enfim, algumas palavras muito compridas. Começar a identificar sílaba por sílaba, porque isso vai ser importante, não só na medida que ela pensa a palavra, e daí ela vai pensar que letra que ela escreve. Para pensar que letra que ela escreve, não dá para pensar na palavra inteira, todos os sons competindo ao mesmo tempo. Ela tem que realizar um procedimento de segmentação, para daí ela analisar o que tem dentro da sílaba. Isso é explícito, então nós vamos levar a criança a fazer isso. Descobrir palavra comprida, descobrir palavra curta, aí começar a identificar qual é a primeira sílaba, qual é a segunda, qual é a terceira. E também na hora que ela for ler, é super importante a noção de sílaba. Se a criança não tiver a ideia de sílaba, e que as sílabas são variáveis, às vezes você tem sílaba de uma letra só, com uma vogal, às vezes você tem sílaba de 2 letras, que é o que predomina, tem sílabas de 3 letras, 4 letras. Se a criança não tiver essa ideia, e ela está lendo uma palavra que ela não conhece, ela não tem recurso para fazer a decodificação. Ela não tem recurso. Ela, por exemplo, eu vou dar exemplo de uma criança que eu mesmo alfabetizei, criança típica, sem problema nenhum. Foi uma criança que eu usei como sujeito de pesquisa, digamos assim. E ela estava com a irmã mais velha, que eu também tinha alfabetizado com o mesmo método também, aplicando métodos em crianças típicas, não é? Que isso a gente faz também. E aí tinha um pacote de macarrão, Ângela, na frente das duas crianças, um pacote de macarrão. E a mais novinha estava ali, que estava com o nível alfabético pegando fogo, né? Assim, doidinha para ler tudo, começando o nível alfabético. Aí, só que na caixinha de macarrão não estava escrito macarrão, estava escrito pasta. Estava escrito pasta. E aí ela começou a ler, toda atrevida, ela começou a ler. Pá. Aí ela leu, pá. Depois ela fez assim, st. Ela falou, como que eu leio isso daqui? Aí a irmã mais velha falou, não, você não vai ler pá. Aí tem 3 letras, você vai ler paz, tá. Aí ela falou assim, pronto, acabou. Ela já sabe que acabou. E se ela pegar uma palavra nova agora, ela sabe que nem só de 2 em 2 é o truque para ensinar a ler. Então a gente fala, tem criança que tem problema no movimento sacádico, o olho fica indo de um lado para o outro, não estabiliza no papel para que ela fale. Claro, se a criança não tem ideia de sílaba, não tem ideia de cortar uma palavra em sílaba, para daí atribuir valor sonoro para cada uma desses segmentos. Depois fazer a junção, e isso vai ocorrer quando ela não tem essa palavra no repertório, o olhinho dela, coitado, fica totalmente perdido. Não porque o olho está com defeito, porque ela não sabe, não tem critério de abordagem da palavra, não tem critério, não sabe como faz. Não é? E aí não adianta ficar treinando o olho, ela tem que trabalhar a noção de sílaba, e aí também, a criança começa a usar o dedo para acompanhar a leitura. Não pode usar o dedo. Deus deu 10 dedos para a gente. Dentre de umas funções, ele falou assim, o dia que você for aprender a ler, use o dedo para ajudar. Você dá risada? Está na Bíblia isso daí, está na Bíblia. Leia direitinho que vocês vão encontrar. Né? Isso mesmo. Então, tudo tem que ser explícito. Na realidade, a gente, assim como metodologia, como procedimento, eu gosto muito de considerar a conversa da criança. Eu aprecio muito a conversa de criança, muito. Elas realmente trazem cada coisa que faz a gente parar para pensar, e são capazes de observações e muito ricas. E quando a gente trabalha com critério de ensino, aprendizagem, nós não podemos ter um critério de certo e errado tão rígido como muitas vezes a gente tem.
É assim, fugiu daquele padrão que nós acreditamos na nossa cabeça é o certo, então a criança está errada, e a gente passa essa sensação para ela. Eu valorizo muito o que as crianças fazem. Então, se a criança está numa fase pré-silábica, o que a gente vai trabalhar com ela? É a sílaba. Se ela está numa fase silábica sem valor sonoro, o que a gente vai trabalhar com ela? A percepção dos fonemas dentro das sílabas, de uma maneira explícita. Vamos procurar o som, escuta o som, presta atenção. Então, a gente coloca situações, problema, e aguarda a resposta da criança, o que ela traz. E o que ela traz nos orienta, inclusive, como que nós vamos proceder para facilitar aquela aprendizagem. Qual é a facilidade que a criança vai ter ou não para aprender. Então, eu acho que o caráter sistemático, planejado, explícito, frequente, a frequência com que nós fazemos alguma coisa. Por isso que, quando a gente pega uma metodologia, normalmente ela é repetitiva. E a gente fala assim, é mecânica, é automática. Olha, com as minhas crianças nada acontece de mecânico. Porque, como o próprio Piaget disse, que aí está na base da teoria psicogenética e tem uma influência muito grande no construtivismo. A cada contato do sujeito com o objeto, cada vez que ele repete seu contato com o objeto, mais ele aprofunda seu conhecimento a respeito desse objeto. Portanto, a repetição, o recontato, não é uma coisa mecânica que fica na superfície, é a oportunidade da criança se aprofundar naquele objeto de conhecimento. Agora, tudo depende de como nós adultos conduzimos, né? Se você vai se contentar com qualquer resposta, se você vai provocar um pouquinho a criança, não entendi, dá para você me explicar melhor um pouquinho? Como que é mesmo isso? Vamos pensar, e então podemos ter sim essa abordagem explícita de uma maneira muito enfática. Ô Jaime, quando a gente vê você colocando exemplo, a gente vê uma determinada facilidade em que ocorra a alfabetização. Então, por que não ocorre? Não ocorre porque, eu vou dizer para você, porque do lado da criança pequena tem gente grande. Uhum. Criança tem uma facilidade de aprender muito maior do que nós imaginamos. Uhum. Então, a gente faz do objeto de aprendizagem, no caso, ou a matemática, ou a língua, objetos misteriosos, cheios de complicações, cheios de não sei o quê, que não podem ser apresentados naquele momento, porque não é a hora, que a criança não vai entender. Experimenta ensinar. É aquela história, ontem mesmo eu estava com um grupo de fonoeducacional, né? Você falou assim, você é um dos pais da fonoeducacional, eu sou um dos pais e tenho muito orgulho dos meus filhotes, né? E ontem mesmo eu estava com um grupo de fonoeducacional e nós estávamos vendo a questão da família silábica, né? Então que algumas famílias, a maior parte das famílias silábicas é muito regular, papepi, popu, laleli, lolu, tateti, totu, babebi, bobu. Você mantém a consoante e muda a vogal, mantém a consoante e muda a vogal. Aí a hora que entra no K, que aqui, coco, aí vira K, cocu, K, C, si, coco. Por quê? Eu pergunto, por quê? Aí fala assim, não, porque ensinar Q, U, E para criança é muito difícil. De onde saiu isso que é difícil? Da nossa cabeça. Nossa cabeça. Então, se nós não temos uma ideia muito clara, então eu digo assim para a criança, olha, quando a gente vai escrever papepi, popu, super fácil. Põe o A, põe o E e vai falando. Tem umas famílias silábicas que são meio confusas, meio atrapalhadas, sabe, inventaram umas coisas diferentes. Vamos ver como é que funciona. Vamos pegar a família do Caquequicocu. Como é que a gente acha que tinha que escrever? Caquequicocu. Aí bota lá, saque, C com A, C com E. Mas inventaram que o C com E não é Q. Sabe o que virou C com E? Virou C. Então, se a gente quiser escrever C e botar Q e botar C com E, sabe o que acontece? Vira o quê? Eu já falei para você, o que vira? Vira C. Pois é, podemos usar o C com E? Não, não pode. Então, eu vou ensinar para você o que a gente vai usar. A gente vai usar essa letra que chama Q, e ainda para complicar, vamos botar um no meio que não vale para nada, e vamos depois botar o E. Aí ficou Q. Então, conta para mim. Eu quero escrever Q. Como é que eu escrevo? Q, U, E. E se eu botar C com E? C. Posso escrever Q com C? Não, porque se fica outro som. Pronto, Anja. Não tem essas coisas que não pode ensinar agora. Vamos deixar para o terceiro. E eu digo uma coisa, hein? Os próprios professores dizem, aquilo que não rolou no primeiro, não rola no segundo, não rola no terceiro. Porque muitas vezes o foco começa a ir para o conteúdo, para o programa,
para não sei o que lá, e aquilo que é básico, tinha que ter aprendido no primeiro. No primeiro a gente fala que é coisa do segundo, no terceiro fala que é coisa do segundo, do primeiro. Enfim, ficou coisa de ninguém. E aí as crianças que, porventura, tiverem a felicidade de aprender de alguma maneira, aprendem, e outras que carregam esses mistérios para o resto da vida, né? Aquela confusão ortográfica que você vê anos a fio. Então, explícito, claro, não podemos ter medo de ensinar, não podemos ter, assim, achar que tudo está errado. Outro dia uma aluna perguntou assim, professor, a minha criança está pintando árvore de vermelho, árvore de azul, eu posso aceitar? Então eu vejo muito esse termo, aceitar. Eu devo aceitar, não devo aceitar? Deus do céu, nós estamos falando em aprendizagem, como é que eu não vou aceitar aquilo que vem na cabeça da criança? É o meu ponto de partida. Está indo de rabelo que não deixa a gente mentir. É a partir da perspectiva do outro que eu vou tentar compreendê-lo, como que eu vou caminhar, como que eu vou desfazer, como que eu vou provocá-lo, tal. Se eu não tiver eu diria assim, essa postura, né, de receptividade, fica muito. Agora, ainda bem que tem gente que não pinta só árvore de verde, né? Que pinta de vermelho, que pinta de azul, que pinta de amarelo, que pinta de não sei. E tem árvore vermelha, viu, gente? Vamos ver lá no Canadá no outono, vocês vão ver árvore laranja, vermelha, amarela. Então, aquela ideia que tem que ser desse jeito. Imagine os cubistas, por exemplo, desenhando figura humana do jeito que eles desenham, é tudo louco, né? Então, a própria arte nos mostra que não existe padrão certo, errado. Eu tenho que desenhar a figura humana de uma maneira figurativa, que tem que ser uma fotografia. Não. Eu posso ser um cubista e fazer um rabisco e dizer que ali tem uma pessoa. E o pior é que tem gente que vai comprar o quadro e vai pagar caro. Isso que é o mais interessante. Não. E a alfabetização é descoberta de vida, né? E como você falou, sempre perto de um pequeno tem um grande. E se essa pessoa está desajustada com a sua própria vida, com certeza essa criança também vai ter um desajuste e a demanda sobre ela vai ser uma demanda muito doída. É verdade, é verdade. E, bom, é isso. Eu acho que a gente, como adulto que acompanha a criança, nós temos uma condição de reflexão, de compreensão de nós mesmos e da própria criança, normalmente é superior àquilo que a própria criança tem. Então, eu acho que aí o psicopedagogo é um profissional que valoriza muito essa condição da interação, né? Quando diz assim, vamos ressignificar a aprendizagem, ou seja, mudar o modo da criança encarar a si mesma, encarar o objeto do conhecimento, não é? Do qual ela deve se apropriar. Então eu vejo que esse é um ponto forte dentro da psicopedagogia, que se fala muito, né? Agora, é como eu digo, uma coisa tem que falar. Opa, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente, de fato, estar confortável para fazer isso acontecer. Então, eu digo assim, valorize crianças, não entrem com essa noção de certo e errado. A aprendizagem é um caminho, é uma caminhada, assim, um percorrer uma situação. Então, se eu vou sair de São Paulo para chegar a Belo Horizonte e eu me encontro em Montes Claros, eu não estou errado, eu estou em Montes Claros. Você entendeu? A gente olha a criança na caminhada, ela não chegou lá onde a gente acha que ela tem que chegar, a gente fala que ela está errada. Ela não está errada, ela está no caminho. Então, essa visão é importante. Agora, também muito cuidado para a gente não ser assim meio ingênuo e falar assim, cada um tem seu ritmo, aprende quando pode. Não. Nós temos que, cada um tem seu ritmo, é verdade, é incontestável. Agora, nós temos que otimizar essa caminhada, é diferente. Não é porque a criança é devagarinho que eu vou largar ela lá devagarinho, não. Eu vou tentar dar uma turbinada nessa criança, porque ela tem condição de turbinar.
A maior parte responde bem quando você chega lá firme e começa a oferecer situações propícias de aprendizagem que pode até mesmo aumentar a velocidade dessa criança. Né? Embora ela possa ser um pouco mais lenta que as demais, mas começa a mostrar uma evolução mais, digamos assim, mais fluida, mais tranquila. E o importante disso tudo, né, Angela, é que a criança se sente aprendendo. O primeiro que sente que está aprendendo não somos nós, é a criança. Agora, quando ela se sente aprendendo e a gente não conseguiu vê-la aprendendo, é uma decepção muito grande para elas, né? É assim como se a gente fizesse um esforço enorme para agradar uma pessoa e a pessoa nem prestou atenção na gente, e aí a gente fica tão tristinho, né? Ai, que pena, né? Esqueceram de mim, não vale a pena eu fazer isso, tal. Então tem toda a questão da emoção, da nossa, da criança. Nós temos que, não é ser complacente, tolerante, não é tolerar, não, gente. É assim, é ver com naturalidade, é diferente tolerar. Tolerar entra meio no conceito de que algo não me agrada, mas eu vou fazer um esforço para que aquilo seja digerível para mim. Não, assim, ver com naturalidade é diferente. Então veja o desenvolvimento com naturalidade. Acreditem que criança aprende. Acreditem que quando a gente tem um projeto, um plano, eu tenho uma intervenção para fazer, quer seja em sala de aula, quer seja em terapia, eu tenho que ter uma proposta. O que eu quero ver acontecer? Que comportamento novo, que habilidade nova. Muito bem, eu defini a habilidade, é aquela habilidade naquele momento. A criança já tem condição de atingir aquela habilidade. Por exemplo, eu vou trabalhar com fonema. Ora, se a criança não sair do nível da palavra e percebe a palavra como um todo, não é a hora de eu trabalhar com fonema, é a hora de eu trabalhar com sílaba. Eu tenho que levá-la para uma unidade mais perceptível, mais facilmente analisável. Criança pegou sílaba, eu vou levá-la para rima, depois vou levá-la para o fonema. Então tem uma ordem de aquisição, porque algumas aprendizagens dependem de outras. Se a primária não ocorreu, como é que eu vou querer já a secundária? Aí fica realmente muito difícil. Então nós temos que ter um planejamento, saber onde a gente quer chegar. Por quê? Por que eu vou ensinar a sílaba? Por que eu vou ensinar fonema? Por que eu vou ensinar o nome das letras? Por que eu vou ensinar que uma letra tem um determinado som? Por que eu vou ensinar que... Por quê? Por quê? A gente tem que ter os porquês. Não é simplesmente fazer atividade por fazer, porque disseram que é bom. Muito bem, pode ser bom, mas pode não ser bom, porque não pode ser adequada para aquele momento, está fora de contexto. Então nós temos que ter clareza onde nós queremos chegar e procedimento, como é que nós podemos fazer, e o nosso monitoramento. Estamos indo no bom caminho, não estamos indo no bom caminho, precisamos mudar, porque isso chama-se flexibilidade cognitiva. E emocional também, né? Porque vem muito junto. Quando a gente é inflexível cognitivamente, também a gente é inflexível emocionalmente. Daí a dificuldade que muitas vezes a gente tem de mudar de opinião, de ouvir o outro, de aceitar que uma coisa aí, acho que eu fui por um caminho ruim, a gente fica insistindo, a gente faz coisa errada, a gente briga com o outro, a gente enfim, faz uma infração de trânsito e xinga o outro que buzinou pra gente. Você estava no meio da rua conversando com seu amigo, o outro quer passar, dá uma buzinadinha e tal, você fica bravo com ele, quem já se viu não tem paciência e tal. Então, a gente não quer admitir que a gente fez coisa errada. Eu falo por isso porque esses dias eu queria passar por uma rua, tinha um sujeito lá batendo papo com o outro e não saía de lá de jeito nenhum, achando que estava tudo mais normal do mundo. Né? Aí, óbvio, eu também me irritei um pouquinho e aí pronto, ele já ficou todo dolorido, coitado. Então, né, a gente fica dolorido mesmo quando a gente tem que admitir que acho que não é o bom caminho, enfim, eu acho que dói. Mas maturidade é isso, gente, a gente também sofrer com os nossos, e aprender a ser flexível, muito bem, não é por aí, vamos em frente, vamos mudar a estratégia, mas eu acho que tem que ser pensado, nós não somos profissionais amadores, acabou o nosso amadorismo, nós podemos ser profissionais que ignoram algumas coisas, porque são tantas coisas para a gente aprender que muita coisa a gente não sabe, eu tenho um monte de coisa que não sei, gostaria muito de saber, não sei, mas é diferente de ser amador, é diferente. É diferente. Você ignorar determinadas coisas, ou determinados. É diferente de você ser amador, ingênuo.
Hoje nós temos que ter uma base científica, hoje a neurociência nos traz recursos fantásticos, né? Haja vista todos os congressos do Brain Connection que a gente assiste, né? E todas as formações, os eventos que têm divulgado a neurociência de uma forma muito, muito forte. Então, nós temos que aproveitar. Né? Enfim. Muito bem, falei demais. Pode falar. Isso que você falou é certíssimo, porque é como se tivesse entrando dentro de sala de aula 40 crianças e um professor que também precisa ser alfabetizado. Então, todos estão perdidos. Como acontecer? Porque eu sei a prática, mas essa prática serve para esse meu aluno? Qual o nível que esse meu aluno está? Então, acolhida para esse professor, para ele entender que a alfabetização não é um selfie, um clique que vai acontecer, aconteceu, não. Tem um processo, como você falou. Né? Tem um dia a dia, tem um exemplo, tem uma motivação, tem uma acolhida, né? Tem a questão emocional. Então, tem tudo. Mas só que dentro dessa sala de aula está todo mundo sem ser alfabetizado. Então, quem alfabetiza? Esse é o desafio, como você disse, aumentou muito com a pandemia, né? Então agravou. E a Nancy Rabelo está dando risada do clique, né? Nancy, você tem toda a razão em dar risada do clique, porque clique, presta atenção, quando você está na sua casa, você vai acender a luz, faz clique, você faz assim, iluminou a minha casa. Quando você apaga a luz, também faz clique. Então, muito cuidado, porque o clique pode ser acender ou apagar de vez. Muitas vezes, a gente fica tanto esperando o acender que nada sai da escuridão. Né? Então, a gente tem que trabalhar. Quer ver um clique, quer ver a luz acender? Compra fio, faz a instalação, compra lá tomada, liga na energia, põe lâmpada, aí vai ver o clique funciona. Esperar a luz sair do nada. Muito bem. Então, Nancy tem toda a razão em dar risada. E tem muitos professores que usam aqueles livros de 1914 porque aprendeu daquele jeito e vai terminar desse jeito. Então, ontem eu estava numa live lá na Dislexia Paraná e aí no meu outro telefone entrou uma pessoa e disse: olha, é a Ângela. Quem que era essa pessoa que estava me procurando? A professora que me tirou da escuridão. É que eu sempre conto, né, da professora que me pegou, que me ensinou, que foi comigo. Hoje ela está com 70 e tantos anos, a Dodora, e ela me viu na live, reconheceu e falou comigo. Eu sabia que você ia longe. Então, assim, são coisas que o destino mostra para a gente. Né? Então, e essa professora é um referencial. É lindo isso. E as pessoas não estão lá simplesmente para aprender a ler e escrever. A educação, a aprendizagem é mais do que isso. Quando é que as pessoas vão entender isso, Jaime? Então, na verdade, eu vejo assim que a escola... É claro, a gente manda os filhos para a escola para que eles aprendam alguma coisa. Mas se aprender alguma coisa, ele vai ser constituinte do sujeito, e não só aquilo, o conteúdo que ele aprende. Assim, sentir-se capaz de aprender, sentir-se capaz de conviver, sentir-se capaz de crescer, ficar mais maduro, porque você passa por uma série de provações, você tem provas, você tem que estudar, você tem que se esforçar, se tira do comodismo. Então, são situações sociais e acadêmicas muito ricas
para o engrandecimento, o crescimento da pessoa como um todo. Você tem que aprender o limite do outro, aprender a conviver com o outro, responder o outro, às vezes ficar bravo com o outro. Enfim, a gente, quando era criança, se pegava com o outro também, né? Vocês sabem disso. A Aqui. gente brigava. Às vezes chegava em casa A meio foto dela olho subindo. roxo. Olha só, que maravilha. A Dodora. Muito bom. Então, são pessoas que Então, mudam a história. São pessoas a de escola nos como dá um você. monte. E é isso, né? Quando você fala de alfabetização, você não está falando só de ler e escrever, você está falando de mudar a vida da pessoa. E isso é Mudar a vida. forte demais. É. A alfabetização, Ângela, eu vou responder perguntas que surgiram agora que eu vejo assim, muito fundamentais. É como que a gente vê o método fônico e a questão da abordagem atual da Magda Soares. Então, a Magda Soares, ela até escreveu um livro chamado Alfabetização, a questão dos métodos. É um livro muito rico, eu recomendo a leitura para todo mundo. E ela chama a atenção de que a gente abandonou, né, o nosso sistema educacional abandonou o que nós podemos pensar num tripé. O que seria esse tripé? Esse tripé, de um lado, é o sujeito que aprende. Né? Então, numa visão psicogenética, construtivista, a gente deu muita ênfase à questão da criança que aprende, formula hipóteses progressivas, vai mudando o velho, desconstruindo hipóteses, construindo hipóteses novas. Eu diria que a neurociência, além de nos ajudar a compreender esse movimento de transformação, começa a nos ensinar como que esses processos ocorrem, até quais são os neurônios responsáveis por isso. Então é de um enriquecimento muito grande. Né? O que a neurociência nos traz, as ciências cognitivas da leitura, nos trazem hoje a respeito de como funciona o processo mental de ler e escrever, como funciona a memória, como funcionam as memórias de longo prazo, que são a base das hipóteses. Quando uma criança formula uma hipótese e mantém aquela maneira, é uma memória de longo prazo, que é ativada automaticamente, que para você poder ter uma mudança tem que ter uma tomada de consciência, formação de um conhecimento novo que vai inibir e transformar o velho. Então isso a gente foi aprendendo, e como provocar isso também. Então, nós temos de um lado uma cabeça que aprende. Agora, quem aprende, aprende alguma coisa. No caso, aprende a língua. Então, quais são as características dessa língua? Que elementos formais são importantes? Nós falamos do fonema, da sílaba, da rima, da noção de palavra, da noção de sentença, da noção de entonação, do conhecimento da letra, do papel das letras, dos formatos das letras, dos nomes das letras, dos sons que as letras fazem. Enfim, nós temos aí uma série de conhecimentos que são de natureza linguística, que a Magda Soares chama de faceta linguística, que ficou para trás. E nós temos a metodologia, que é o intermediário. Eu tenho um sujeito que aprende, um objeto de aprendizagem, e aí o que eu tenho que ter? Método, procedimento. Então nós vimos aí um movimento de desmetodização, que não podia usar método, que os métodos eram mecânicos, repetitivos, tradicionais, não funcionavam. Então isso significa que a gente hoje, como você falou, já tenha que usar o mesmo material que a gente usava há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. A gente já vê de outra forma. Se a gente usar o material, porque ele era empírico, era assim uma sensação de que aquilo leva ao resultado desejado. E levava, eu fui alfabetizado assim, a maior parte das pessoas que estão aqui provavelmente também foi alfabetizada assim. Mas hoje nós conhecemos outros procedimentos. E foi dada muita ênfase ao aspecto social, significativo da linguagem. Então nós temos que, na realidade, como diz a Maria Soares, considerar todas as facetas. A faceta social, a faceta do aprendiz, a faceta linguística, a faceta do sentido. Então, e trabalhar com isso tudo, não podemos deixar de lado. E o que foi deixado de lado, porque foi considerado como alguma coisa do passado, tradicional, que não dava certo, foram as abordagens nas quais se ensinava a criança sílaba, fonema, palavra, rima, de uma maneira explícita, não é? Assim, explícita, e não
de uma maneira implícita ou esperando que a criança um dia descubra. Então eu vejo que a Magda Soares, nessa publicação, ela faz um alerta bastante importante de chamar a atenção de professores, ela tem uma penetração muito grande no meio educacional, para a faceta fonológica, para a faceta linguística, e da importância que isso tem, não porque a gente acha que é importante, porque nós temos uma escrita de natureza alfabética, ela foi inventada em cima do som. Foi inventada, é que nem fazer bolo, obrigatoriamente você tem que usar farinha, algum tipo de farinha. Se você vai ensinar o sujeito a fazer bolo sem falar em farinha, vai ser difícil fazer bolo. E tem que ter um líquido para misturar, para fazer a massa, não tem como fugir disso. Não adianta só olhar o bolo, saborear o bolo e jamais imaginar como é feito o bolo, ver o bolo feito. Tem que aprender os ingredientes. Então, quando a gente fala em letra, som, sílabas, são os ingredientes, são os componentes que vão levar ao bolo, o bolo que nós vamos chamar o domínio da leitura da escrita, e como a Ângela lembrou, é a porta de entrada da inclusão social mais ampla. Porque antes da criança aprender a ler e escrever, ela está incluída na sociedade, como alguém que não lê e escreve, porque a idade dela não é de ler e escrever. Se ela passar da idade certa, da idade esperada para ler e escrever, ela já está excluída. E é burra, ela não aprende, tem problema. E pobre família, e coitada, vai ficar para trás, não vai ter condição de nada na vida, você é burro mesmo, tá vendo? Não entende, não aprende, não faz. Está excluído, está excluído. E essa exclusão não é só a exclusão de uma nota azul ou uma nota alta no boletim, a exclusão é uma exclusão social, emocional e derruba mesmo a criança. Então, um dos momentos mais nobres da escolaridade é a alfabetização. E face à diversidade de população que nós temos, face à diversidade, que nós temos populações que vêm de ambientes muito desfavoráveis, desfavorecidos do ponto de vista econômico, social, educacional, a pré-escola, o ensino infantil deveria ter também um papel, deve ter, ou assumir um papel muito importante, que é de promover esse desenvolvimento que muitas vezes o meio social não tem condição, não que os pais não queiram, viu gente? Não é assim, de ficar culpabilizando o pai, não cabe muito com o meu perfil, não. Eu acho que tem pai que dá o máximo, agora o máximo é aquilo que eles são capazes de dar. É o máximo. Né? Eu trabalhei em instituição que a gente atendia famílias muito pobres. A gente começava a trabalhar às 8 da manhã, às 5 horas da manhã já estava na porta para os filhos serem atendidos, porque tinha a questão da distância, a questão do ônibus, a questão do não sei o quê. Eles chegavam 2, 3 horas antes e ficavam ali esperando. Iam trabalhar, a mãe e o pai iam trabalhar hora essa ou compensar a noite para levar o filho para o atendimento. Então, muito cuidado quando a gente fala. Não podemos, essa é a nossa realidade, essa é a nossa população. É assim que ela funciona. Se nós queremos promover mudanças na situação populacional nossa, em termos de miséria, violência, analfabetismo, a escola é o elemento. E tem que pensar nas gerações que estão chegando, para que eles não repitam com seus filhos aquilo que os pais deles repetiram com eles. Então nós temos que fazer investimento para o futuro. Não adianta querer modificar o passado. Essa é a nossa realidade. A gente pode modificar o futuro. Modificar o passado é coisa de político, então muda a história. Né? Nós temos que pensar para frente, como é que nós mudamos para a frente, como é que nós criamos condições de que essas crianças tenham oportunidades para não repetir a situação extremamente favorável que seus pais vivem e viveram. E a alfabetização está na base disso. O sujeito não aprendeu a ler e escrever, acabou, não adianta cota lá na universidade, não adianta nada. Não adianta. Essa é a verdadeira cota, é aí, nesse momento. Né? Por isso que a gente fala em equidade, garantia do direito, da qualidade da aprendizagem. Não é só botar na escola, é garantir que aprende. E a maior parte das crianças tem essa condição. Tem essa condição. Aqui eu ainda estava bem novinha, né? Tinha muito cabelo ainda e tudo. E eu comecei dando aula alfabetizando. E aí eu escrevi essa coleção que chamava Mania de Fantasiar, que é a história do lápis preto no País das Letras.
Então, lá Olha se só. passava em vários países, inclusive no país dos sonhos. E no país dos sonhos, ele encontra o pai e a mãe dele grande e ele pequenininho. Ou seja, né, ele teve que passar por isso tudo para começar a escrever. E depois teve a lapiseira metida besta, o lápis o vermelho encrenqueiro. Então, assim, porque era uma forma de trabalhar emocionalmente as histórias terapêuticas para aquelas crianças, porque eu comecei a dar aula no meio da favela, né? E eles precisavam de uma história que parecia com a deles, mas que tinha um final qualquer, e eles davam um final. E é isso que é o bonito no seu método, né? Que antes de eu escrever minha vida, eu tenho que entender os sons das letras, porque senão eu vou passar como analfabeto na vida, né? Olha aí o que acontece, o nível de alfabetismo, o nível de evasão, são pessoas o quê? Que não entenderam que as letras têm sons, que elas falam e contam a nossa vida. Então, até para isso, Ângela, é que como nós estamos aqui, eu vejo, até fizeram um comentário a respeito da música, do videoclipe As Letras Falam, e um desses dias eu entrei aí na internet para ver como é que anda o acesso, está com 19 milhões e 200 mil acessos. Tem ideia do que é isso? Então, Coloca o link muita gente aí, usando. coloca o link, Oi? manda o link para mim, para me É, divulgar. é só vocês entrarem na internet e botar lá As Letras Falam, que vocês vão ver. Bom, fora o que tem de cópia, né? Porque tem um pessoal que dubla, né? Eles se fantasiam até, se vestem lá, não sei porquê, com uma roupinha e tal. E aí bota a nossa cantora cantando e dublam. E tem uns que fazem referência a Jaime Zorzi e tal. Tem outros que se apropriam assim com a maior naturalidade daquilo lá e tocam um barco. E o que é mais interessante é que recebem, Meu pai, né? recebem elogios e não falam não de quem é a autoria nem nada, é como se fosse deles mesmo. Eu acho essas coisas interessantes. Mas fico muito feliz que até mesmo uma música que chama atenção para esse fato tenha se tornado tão popular, tão aplicada. Então, o que eu sei que tem de criança Brasil afora ouvindo essa musiquinha, e até uma professora que ensina português, ela vive, acho que na Áustria, ou na Hungria, ela me escreveu dizendo que ela ensina português lá, nesse país, e que ela usa As Letras Falam. E tem também professores que me escrevem, perguntando assim, professor, quanto custa para eu usar As Letras Falam na minha aula, não sei o que. Fala, custa você ligar o computador, entrar no YouTube e digitar As Letras Falam e se divertir com isso daí, faça bom proveito. Não é? É um material que foi produzido exatamente para que possa ser usado e ter um livre acesso e, enfim, ajudar aí Mas no tem processo pai, viu, de gente? Tem alfabetização. pai. E vocês têm que colocar créditos, tá? Isso é muito importante, colocar créditos, porque tem pai, tem dono. Então, tá lá, é do professor Dr. Jaime Zorzi, coloca o crédito até para as próprias pessoas pesquisarem mais trabalhos do Jaime, que são muitos, e que vai auxiliar, tá? Então, ou então, se você quer fazer uma parceria com o Jaime, escreve para ele, né? É. E tem as nossas formações também, não é? Eu sou diretor do Cefac, nós já fazemos formações em nível profissional, trabalhamos no nível da pós-graduação há muitos anos, né? Então aí com psicopedagogos, fonoaudiólogos, professores, aí nossas formações têm várias vertentes ou vários temas
que a gente aborda. Também temos os cursos de extensão, então vocês estão convidados a ler aquilo que a gente escreve. Tem as minhas publicações que estão lá na Fônix Editora, Fônix com PH, e o nome também é sugestivo, né? Fônix, lembra aí a abordagem da fala, da linguagem, então Fônix com PH. E vocês podem verificar lá as publicações que tem. Viu, Ângela? Nós lidamos em alguns momentos com crianças que a gente quer alfabetizar, mas não é viável, não é possível, porque ainda o nível de domínio de linguagem ou de alguns aspectos básicos está muito defasado, muito deficitário. Então a gente desenvolveu uma abordagem que é pensando em imagens, sons, palavras e letras que antecede. Nós temos um caderno, que é o chamado Caderno do Aplicador, no qual tem muitas atividades orais, de linguagem oral, que vai trabalhar a compreensão, consciência fonológica, consciência morfológica, consciência sintática, consciência lexical, vai trabalhar o nível do morfema, da concordância, gênero, número, grau. A gente alerta, a criança abre, trabalha com memória operacional, trabalha com nomeação rápida, ou seja, uma série de competências altamente importantes para que estejam presentes, ou minimamente presentes, no momento da alfabetização. E aí a gente entra com as letras falam, porque às vezes a gente pega a criançada tão defasada, que entrar com o método não é ainda o momento adequado. Então a gente volta um pouquinho no tempo para fazer um upgrade aí na criançada, né? Botá-los numa situação mais favorável. Então, Alessandra, o nome do material? Bom, método de alfabetização, as letras falam, e esse que eu estou dizendo para vocês é pensando em imagens, sons, palavras e letras. Então entrem no site da Fônix, Phonics, Fônix Editora. E aí vocês têm lá todo o material, preço, forma de adquirir, enfim, vocês podem se divertir e tudo material pensado para estimular, de fato, a linguagem e aspectos cognitivos das crianças. Esse pensando em imagens, sons, palavras e letras, tem o caderno da criança, que já está muito voltado aí para o processamento visual, então a gente aborda a oralidade de um lado, processamento visual do outro, enfim, aí a gente tenta fazer uma cobertura dessas competências, né, que são importantes. E outra coisa também que deixa a gente muito satisfeito é que a BNCC foi publicada em 2017, final de 2017, e ela aponta lá todas as habilidades que devem ser desenvolvidas. E a gente já fazia isso antes. Né? O próprio método já contemplava. É que a BNCC, na realidade, foi buscar as mesmas fontes científicas que a gente busca, para mostrar o que é importante. Então, gente, está na hora da gente botar a BNCC em ação e começar a olhar lá o que ela diz a respeito do letramento e da alfabetização e da ortografização. O que é a alfabetização? A alfabetização é ensinar a codificar, decodificar. Isso elimina o letramento, a experiência que a criança deve ter com gêneros textuais, com pessoas lendo, escrevendo, enfim, não elimina nada, isso vem e se junta. Não é... Veja bem, nós temos, eu não sei, eu acho que ele tem um defeito, eu não sei se é biológico ou social, ou cultural, da adversidade, de usar as adversativas, ou um ou outro, não é nada disso, ou um ou outro, é aditivo, a cabeça da gente tem que ser aditiva, não tão adversativa. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem, é o E. Eu vou alfabetizar e letrar, eu vou letrar e alfabetizar. Na medida que eu letro, eu aumento a possibilidade da criança alfabetizar, na medida que eu alfabetizo, eu solto uma bomba no meio do letramento, que a criança dispara feito um foguete. Porque ela se torna autônoma, ela se torna independente, ela aprende a ler e escrever e se torna poderosa. E se sente assim, a maioral. Essa aqui é a parte mais legal dessa história, quando ela se sente poderosa. E começa a ver o mundo de outra maneira, porque tem um monte de coisa da criança pequena que ela passa, que tem escrito em tudo quanto é lugar. Aqui não faz parte do mundo dela. Faz parte do mundo do pai, da mãe, a não sei que ela pergunte, ou alguém leia para ela. Ela começa a ver o mundo com outros olhos. Quanta informação, quanto estímulo tem escrito. Tanto é que tem pais que falam assim, eu não sei porque meu filho aprendeu a ler e escrever, agora não consigo andar direito na rua, para em todo lugar para ler tudo que aparece. Ótimo, está lendo o mundo. É isso que nós queremos, não é ler a lousa, é ler o mundo. Isso mesmo, ler o mundo. É ler. Nossa,
Não é? Nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui com você o tempo todo já, só que a nossa live vai cair. Ah, que pena, né? Mas não, outros dias nós podemos continuar conversando. Vamos. Ô, gente, aí além disso, nós vamos ter agora um colóquio, tá? Um segundo colóquio, e vamos ter em São Paulo, junto com o Cefac, o seminário, tá bom? O segundo seminário, que vai ser bom do mesmo jeito, 4 dias intensos, e o Cefac, e vocês vão conhecer o Cefac, nós vamos passear pelo Cefac para vocês conhecerem a estrutura, o material, os cursos e possibilidades. É isso que é bonito. Possibilidades, né? Jane, beijão para você. Você sabe que eu te amo. Até a próxima. Beijão para você também, minha querida. E um grande beijo, um grande abraço para todos. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho a pensar, refletir. Enfim, é isso. Esse é o nosso papel. É o papel de quem ensina e também de quem aprende. Então fiquem com muito carinho e muita consideração da minha parte. Ângela, um beijão para você. Que bom te ver. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.